Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. Colheita de milho da segunda safra está no final nas principais regiões produtoras do país. Quedas pontuais nos preços do milho no mercado brasileiro não estão descartadas para os próximos dias. Exportações brasileiras de carne bovina in natura nos 7 primeiros meses deste ano tiveram um avanço de 20% sobre 2018. China deve perder 50% do seu plantel de suíno neste ano. Na conversa com o analista da Scott Consultoria, você vai ficar por dentro do mercado do boi gordo. E a JBS divulgou a compra de mais uma empresa no exterior. Desta vez foi a Tulip Company. O Agora Agro já está no ar. A colheita de milho da segunda safra já está basicamente no final. Lá no Mato Grosso, os trabalhos foram concluídos, agora já no início de agosto, segundo dados do IMEA. Lá no Paraná, até a semana passada, basicamente, quase tudo já havia sido colhido do milho safrinha. No Mato Grosso do Sul, segundo a Semagro, 92,8% da área já tinha sido colhida até o último dia 16. Aqui em Goiás e Minas Gerais, a colheita está praticamente concluída. A maior disponibilidade e a demanda interna calma e a queda no ritmo das exportações ao longo do mês de agosto pressionaram as cotações para baixo na primeira quinzena. Já a segunda quinzena do mês de agosto, o Brasil exportara, em média, 419 mil toneladas por dia. Na terceira semana, o volume médio caiu para 358 mil toneladas diárias. E segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, esta queda acompanhou os recuos nos preços no mercado internacional, que, por sua vez, caíram após a revisão para cima da produção norte-americana 2019-2020, no relatório de oferta e demanda que foi divulgado no mês passado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, que foi na contramão do que o mercado esperava. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na região de Campinas, no estado de São Paulo, a saca de 60 quilos chegou a ser negociada abaixo de R$ 37,00 sem o frete na primeira metade de agosto. Pode acontecer para o curto prazo, e não estão descartadas, quedas pontuais nos preços do milho no mercado brasileiro em função da boa disponibilidade interna. No entanto, considerando o clima adverso e a possibilidade de haver revisão nos números da safra norte-americana para baixo, nos próximos relatórios, deve-se esperar aí um cenário de retomada das cotações em dólares e boa movimentação para exportações nos próximos meses. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, na quarta semana de agosto, os volumes embarcados diariamente voltaram a subir, média de 369 mil toneladas de milho exportadas por dia, frente a 358 mil toneladas diárias acumuladas até a terceira semana. E diante disso, estima-se um cenário de retomada de preços firmes em alta agora no mês de setembro. No mercado futuro, na Bolsa, na B3, as cotações dos contratos de milho também reagiram após um começo de mês mais frouxo. Dados da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, com base em números da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações brasileiras de carne bovina in natura nos 7 primeiros meses deste ano tiveram um avanço de 20% em relação ao igual período do ano passado, chegando a 982 mil toneladas. As receitas subiram 11% no acumulado de janeiro a julho deste ano, em comparação com o igual período do ano passado, para 3 bilhões e 700 milhões de dólares. No período, as vendas para a China cresceram quase 11% em volume, alcançando aí 175 mil toneladas no mês de julho. 155 mil toneladas foram embarcadas e a receita foi de 615 milhões de dólares. Foi
o melhor mês do ano até aqui, representando uma alta de quase 16% em volume e 19% em receita na comparação com junho deste ano. E segundo a BIEC, os resultados são positivos e vão de encontro com as projeções de crescimento nas exportações brasileiras feitas no início do ano. E depois do intervalo, você vai ver que a China deve perder 50% do seu plantel de suíno neste ano. Na conversa com o analista da Scott Consultoria, você vai ficar por dentro do mercado do boi gordo. E a JBS divulgou a compra de mais uma empresa no exterior. Desta vez foi a Tulip Company. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. De acordo com o relatório do Rabobank, a China deve perder 50% do seu plantel de suíno agora neste ano. A escala de declínio esperado na China em 2019 é sem precedentes e, segundo o banco Rabobank, levará a uma produção de carne suína ainda mais baixa em 2020. E isso continuará a ter efeitos nos próximos anos. Devido à grande liquidação no primeiro semestre, o declínio na produção de carne suína é mais lento que a perda do rebanho. O relatório estima uma queda de 25% na produção de carne suína para 2019. Dado o declínio do rebanho de matrizes, a oferta de suínos em 2020 será menor que este ano. Espera-se uma queda adicional entre 10% e 15% na produção de suínos em 2020. Segundo o Rabobank, ele está esperando um restabelecimento em larga escala somente em 2020. E na conversa de hoje com o analista da Scott Consultoria, você vai ficar por dentro do mercado do boi gordo. Confira. Olá, o mercado do boi gordo tem trabalhado firme. Esse começo de semana nós observamos valorizações em Mato Grosso do Sul, em 2 praças das 3 pesquisadas, e a expectativa é de mercado firme. Esse começo de mês ajuda do lado da demanda, lembrando que nós não temos observado picos de demanda no início de mês devido à situação econômica geral, mas alguma melhoria acaba sendo observada. Do lado da oferta, cenário de entre-safra e pouca disponibilidade de boiadas, com expectativa de algum aumento da disponibilidade de gado de confinamento nos próximos meses, mas a atratividade do confinamento ela foi afetada pela alta do milho a partir de maio, de meados de maio, com as incertezas relacionadas ao plantio nos Estados Unidos. Nós tivemos reposição encarecendo ao longo de boa parte do ano, trabalhando com uma trajetória de alta mais forte que a do boi gordo. E do lado dos preços de venda, nós tivemos alguns momentos com o mercado atingindo R$ 165, considerando São Paulo como referência, mas isso o mercado já cedeu, considerando os contratos de outubro. Então, isso é para ilustrar como nós tivemos momentos de atratividade para cada indicador, componente de custo e de receita, mas o cenário geral do confinamento já foi melhor, e isso pode afetar esse gado confinado aí, essa oferta de gado confinado a partir de setembro, outubro, novembro, que normalmente é o período de maior volume de gado. Então, talvez uma oferta um pouco mais comedida devido a essas questões que nós comentamos. Por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima. A JBS divulgou que a Pilgrim's Pride Corporation assinou um contrato para adquirir a Tulip Company em uma transação avaliando a empresa britânica em 290 milhões de libras esterlinas. Isso dá algo em torno de 354 milhões de dólares. E de acordo com o comunicado, a Tulip Company é líder na produção de carne suína e alimentos preparados com operações no Reino Unido. E a transação busca criar
uma líder em proteínas de alimentos preparados na Europa por meio da expansão do portfólio de alimentos preparados para 21% das vendas globais da Pilgrim's Pride. A JBS disse que o preço de compra representa um múltiplo de 5,4 vezes o EBITDA, que é o lucro da empresa antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. A JBS espera que essa transação será totalmente financiada pelo caixa da Pilgrim's Pride. E o negócio acontece em um momento de grande demanda por carne suína pela China, cujo rebanho vem sendo reduzido pelo impacto da peste suína africana. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o Brasil, que aumentou a cota de importação de etanol, e também sobre o nosso café para a Ásia. É um minutinho só e eu volto já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora e nós vamos falar sobre alguns temas muito interessantes. Luiz Antônio, mais uma vez, obrigado por você estar aqui participando no nosso programa. E vamos bater um papo aí muito interessante, que é sobre a produção de etanol, que é sobre a importação de etanol, a transação com os Estados Unidos. Tudo bem, Tony? Tudo bom. Luiz, como é que está essa situação do nosso etanol com essa transação com os Estados Unidos e principalmente sabendo que nós estamos entrando também com etanol de milho? Na verdade, Antônio, voltando o tempo um pouco aqui, quando nós lembramos de 1973, quando os Estados Unidos teve um problema energético em relação ao petróleo, vários países no mundo tentaram achar energias alternativas para substituir o petróleo. E o Brasil foi um deles, né? O Brasil, através do programa do Proálcool, implantado em 1974, nós, com a experiência que nós tínhamos de 400 anos de cultivo de cana e com a terra farta, sol e tecnologia, o Brasil conseguiu criar um processo de produção de etanol de cana. E essa produção de etanol, ela começou gradativamente a entrar em vários países por ser um combustível extremamente sustentável, menos poluente, né? E isso chamou a atenção de outros países e os americanos buscaram, do lado deles, produzirem o etanol do milho. Recentemente agora, o embaixador brasileiro, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo esteve nos Estados Unidos com o presidente Trump, juntamente com o Eduardo Bolsonaro, um possível embaixador nos Estados Unidos. E nessa reunião, o Brasil concedeu aos Estados Unidos um aumento do etanol que o Brasil importa em torno de aproximadamente de 600 milhões de litros para 750 milhões de litros que será importado. E isso, logicamente, Antônio, vai trazer muitos comentários de vários elos da cadeia do etanol no Brasil. Sim. As usinas brasileiras vinham passando um processo de sucateamento, várias usinas estavam sendo fechadas nesse processo todo que a gente acompanhou aí. Um dos motivos foi o subsídio que o governo Dilma deu à gasolina e fez com que essas usinas perdessem competitividade na produção do etanol. E
migrassem, né, para a produção do açúcar, né, que a usina do etanol ela tem essa facilidade em alguns momentos a questão do açúcar. A questão da assinatura dessa liberação de importação de etanol dos Estados Unidos, que é o nosso maior exportador, o nosso maior cliente, que nós compramos mais etanol dos Estados Unidos, ela deveria ter vindo, segundo algumas entidades aí como que representam as usinas no Brasil, ela deveria ter vindo levando em consideração uma abertura de mercado para o açúcar brasileiro. E não houve uma contrapartida para com o governo americano. Apesar do Brasil mostrar boa vontade e buscar novas aberturas com o governo americano, um novo acordo comercial interessante para Brasil e Estados Unidos, esse acordo especificamente, ele beneficia exclusivamente as usinas americanas, né? Que o americano está com grandes estoques de etanol, você sabe, devido a esse problema da China. E aí faz com que a preocupação com o Brasil é o seguinte: tecnicamente o Brasil não precisa de etanol de milho importado. Luiz, mas eu vejo isso aí da seguinte maneira. É uma questão mais bilateral, comércio bilateral. Nós te damos algumas concessões, mas você também vai ser obrigado a comprar o nosso produto. Quer dizer, é aquele jogo, é o jogo do poder, é o jogo do mercado. Você entra aqui, mas nós também queremos entrar ali. Quer dizer, o Brasil, se quiser, produz etanol para muita gente aí do planeta, inclusive para os Estados Unidos. Só que tem os tais acordos, né? Na verdade, esse etanol que é importado, basicamente ele atende ali as usinas do Nordeste, porque o Nordeste não produz etanol suficiente para atender a demanda. Mas o Brasil em si conseguiria atender a demanda do Nordeste. Tranquilamente. O que acontece é o seguinte, que muitas vezes você faz um gesto de abrir uma situação comercial e o outro país não retribui. O que a gente aguarda é alguma coisa em relação aos Estados Unidos que dê uma contrapartida para alguns produtos brasileiros, né? Essa que é a ideia. Essa que é a ideia. Luiz, um outro tema que eu gostaria de falar com você, inclusive você preparou até um cartaz, é sobre as altas e baixas da Bovespa, ou seja, da Bolsa Mercantil e Futuros, agora no mês de agosto. Me conta como é que está essa situação dessas altas e baixas. Exato, né, Antônio? Você sabe que as bolsas no mundo, ela reflete o humor do mercado. Do mercado, né? sim. Então, em alguns momentos você tem uma percepção política, outras situações climáticas. Então, a Bolsa do Brasil, agora em agosto, ela mostrou em algumas ações que houve um crescimento dessas ações aí no mês de agosto. E isso fez com que o mercado que está buscando alternativas em outras fontes de investimentos, porque com a nossa Selic já bastante reduzida e essa taxa de juro que é oferecida para o investidor, o mercado de ações, o mercado de derivativos foi o que foi demandado pela maioria das pessoas. E foi alguns resultados interessantes, né? Nós temos alguns resultados, tanto de empresas que evoluíram muito a questão das ações, como também algumas empresas que caíram bastante nisso aí, né? E essa situação, como é que está hoje? Você preparou o material para nós? Como é que está essa situação dessas empresas? Sim, a gente tem aí algumas empresas que foram bastante desenvolvidas aí no mês de agosto. Temos as empresas ligadas à área de agronegócio, né? E aí, especificamente, eu fiz questão de colocar aí alguma coisa das três maiores altas, né, Antônio? A gente tem aí a Qualicorp, para você ter uma ideia, eu estou falando aí, a Qualicorp deu uma rentabilidade de 28%, quase 29% no mês de agosto. Nossa, muita coisa, hein? Estou falando de muita coisa. A B2W, ela é ligada à área digital, ela subiu 26%. E a Marfrig ali, Antônio, que é ligada, que você falou, falou anteriormente, que era a questão da peste suína, ela subiu em consequência do problema de exportação, a maior exportação de suínos para a China, né?
E isso aí, atrás da Marfrig não está ali, mas aparece justamente a JBS também, com 19% no mês de agosto, né? Então mostra para você as empresas que foram extremamente lucrativas, as 3 primeiras, né? E na outra ponta eu tenho as 3 piores, né? Que foi a Braskem, a Gol, por que a Gol? A Gol está relacionada muito à questão do valor do dólar, né? Por quê? Ela depende muito de combustíveis e os combustíveis são muito ligados a compras através de dólar. E a Gol foi ali a torno de menos 18%, quase 19%. E a Croton, que é ligada a uma instituição de ensino, também caiu por algumas mudanças internas lá. Então mostra que para o investidor nós temos várias ações aí dentro do sistema da Bolsa, como também travas de preço para boi, milho e soja. Mostra para você que você trabalhando com a Selic aí, que está te dando uma poupança aí muito baixa, em um mês aí quem conseguiu enxergar uma lucratividade dentro de uma dessas ações aí, trabalhando com mais de 20% dentro do mês de agosto. Luiz, um outro tema que eu gostaria de comentar com você é sobre a situação do café para a Ásia. O Brasil é o maior produtor de café do planeta, mas infelizmente, às vezes a gente vende muito café lá para fora e por falta de indústrias especializadas aqui no Brasil, nós compramos esse café beneficiado talvez por 3, 4, 5, 6 vezes mais caro. É aqueles cafezinhos gourmet, né, como é que chama? Daquelas maquininhas. Então, nós somos o maior produtor de café do mundo, exportamos muito, mas também importamos o produto pronto. É isso aí, não é? Tanto é que a Alemanha é considerada um dos maiores exportadores de café e praticamente não tem um pé de café na Alemanha, né? Alemanha e Itália também, né? E o Brasil, Antônio, ele é o maior produtor de café, como também é o maior exportador, seguido pelo Vietnã e pela Colômbia, né? E quando a gente olha o mercado mundial, você vê que o Brasil vai ganhando vários mercados. Hoje, um grande mercado que se abre para o Brasil é o mercado asiático. O Brasil vem subindo as exportações em milhões de sacas. Você vê, em 2009 era 4,3 milhões de sacas para o mercado asiático ali. E nós estamos aí fechando 2018 com 6,6 milhões de sacas de café. Muita coisa, hein, Luiz? Muita coisa, e dentro daquelas 6,6 milhões ali, a China está ali dentro, Antônio, com quase 900 mil sacas de café. A previsão é que a China vai romper 1 milhão de sacas também já na próxima safra. Isso mostra que o mercado asiático tomou gosto pela bebida, né, pela bebida do café. Ali dentro nós temos exportações de, basicamente, a maioria de café arábica, né, e um pouco do café robusta. E aí mostra que o Brasil vai, com a safra forte que a gente está tendo, vai buscando esses mercados, mas o que a gente precisa é justamente isso que você falou, também tentar agregar valor à nossa produção de café, né? Nós não agregamos, infelizmente, como a gente pode ver nesse gráfico aí, o aumento de 4,3 milhões de sacas para 6,6 só para a Ásia. E é importante a gente lembrar também que, além de nós sermos o maior produtor de café do mundo, o maior exportador, nós somos o segundo maior consumidor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Agora, é preciso que a gente tenha aí mecanismos desse produto sair daqui do nosso país basicamente pronto. Entendeu? E nós não temos isso ainda. Parece que o Brasil não acordou para isso, né, Luiz? Exato, e também políticas a longo prazo para o café, para o milho e para a soja, porque também o produtor de café passou recentemente por problemas. Nossa, problemas sérios. A safra aumenta um pouco aqui, a gente tem algumas situações de desespero, né? Porque o mercado internacional não paga o preço que remunera da maneira que o produtor necessita. Né? O Brasil ainda tem que melhorar muita coisa. Vai melhorar. Vai, eu aposto que sim, Luiz, aposto. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui no nosso programa. Eu acho que foi uma conversa muito boa e eu espero você na próxima semana. Okay? Eu que agradeço a todos. Obrigado, Luiz. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: não há maior riqueza que o conhecimento e nem pobreza que a ignorância. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.